Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, grandioso é o nome do Senhor, o grande eu sou, o qual nós o confessamos publicamente todos os dias. Jesus Cristo é o grande profeta, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o leão da tribo de Judá, tabernáculo de Davi, do qual nós o seguimos, do qual ele disse que tudo aquilo que é impossível a homens, tudo é possível para Deus, nada é impossível. Tudo aquilo que pedires em seu nome, em espírito e em verdade, assim o Pai fará. No livro de Atos, onde nos fala da ascensão de Cristo, ele disse: e estando com eles, determinou-los que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E eles perguntavam: Senhor, quanto restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Sabemos que está escrito, que ele muda os tempos e as estações. A um ele rebaixa e o outro ele promove. Tudo está sobre o seu domínio, sobre o seu controle. Ele é aquele que tudo opera no meio de nós. Ele é aquele que na sua imparcialidade dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Nada passa desapercebido de seus olhos. Tudo que nós temos que fazer é perseverar em espírito e em verdade, perseverar na vigilância, na oração, porque daquele dia e daquela hora somente o Pai sabe, nem o Filho nem os anjos. Sabemos que o Filho é aquele que, através do anjo do concerto, está aplanando os caminhos para a sua vinda, que ele virá com os seus anjos na glória do Pai. E para isso temos que perseverar, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. A fé, juntamente com as obras que caminham lado a lado. A fé da qual Jesus sempre alertou ali o povo: vá e não peques mais, a tua fé te salvou. Ou seja, permaneça em mim e eu em vós, permaneça nas boas obras, da qual ninguém se produz por si mesmo, somente através dele. E aquele que persevera segundo o Espírito, que é a verdade, porque está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A única forma de andarmos em verdade, os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, é estando no Espírito Santo, do qual ele derrama sobre toda a carne, todo coração bem disposto, porque ele diz: a morada é celestial, está acima de todos. Aquele que veio do alto, passou pela morte de cruz, aquele que foi gerado concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. Passou com graça e sabedoria, fazendo grandiosos feitos, do qual ele mesmo diz:
Se eu não tivesse feito estas obras, não teria ninguém como culpado. Mas como eu vim e anunciei, como ele veio e anunciou a verdade, como ele fez grandiosos sinais que nenhum daqueles sacerdotes terrenos puderam fazer, ele disse que alguns, por esta palavra, já estáis purificados. João Batista batizou com água, mas eu vos batizo com o Espírito Santo. É a purificação que vem do interior para fora. João batizou segundo as doutrinas que eram meramente humanas, da qual Deus permitiu aquelas cerimônias, até que fosse instituído a única oblação, porque através da lei se fazia a expiação para a transgressão dos pecados, para que o homem continuasse a viver. Mas então, através da única oblação, o sangue carmesim, que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que o sangue dos bodes, e o Senhor clama agora que toda criatura, venha-se, o fim teme a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e desviar do mal. Isso só é possível aquele que é revestido com o Espírito Santo, que ele disse: vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo, o qual ele disse: não me retenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie outro advogado, consolador, do qual ele nos ensina, do qual os discípulos perguntam, Tomé pergunta: como saberemos para onde vais? E ele disse: o Consolador é aquele que vos ensinará como comportar até a sua vinda, para que seus dias vão bens e longos nessa terra. E ele vos ensinará tudo aquilo que deveis falar, como proceder. Através do Espírito de Cristo somos imitadores de Cristo, imitadores do elo da perfeição, porque sempre se tem algum espinho na carne, como Paulo dizia que tinha, e que orava para que lhe fosse tirado aquele espírito, que um mensageiro de Satanás o esbofetava. E Jesus disse: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo. Como obras segundo a graça, crendo de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a tua alma, somos justificados, ainda que se tropece em algum ponto. Já como obreiros da lei, ninguém se consegue, porque está cometido de desobedecer a todos os mandamentos. Porque ninguém há que se possa rejeitar aquele alto preço ali na cruz. Ainda que rejeite, está destituído da honra, da glória e da imortalidade. Porque se a lei fosse perfeita, não teria sido necessário vários sacrifícios e, por último, alcançar aquele alto preço ali na cruz, porque ninguém conseguiu cumprir, sempre se tropeçava em muitos pontos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele entra num burrico, ali era outro ponto. Eles estavam acometidos de desobedecer a todos os mandamentos, porque segundo Levítico está escrito: não cruzareis animais de duas espécies. E ali ele entra numa espécie que foi o cruzamento de duas, da onde se cruza os assininos com os equinos. Eles tropeçavam em vários pontos, eles questionavam em questão do descanso, do repouso do Senhor,
E Jesus dizia: mas não é lícito fazer o bem ao sábado? Qual de vós que um animal cair no buraco, vós não o retirareis? Vós desamarram os animais do estábulo para lhes darem água. Ou seja, não eram cumpridores da lei, mas eles estavam diante daquele que se cumpriu nos mínimos detalhes, né? E justamente por trabalhar ao sábado, do qual eles acusavam a blasfêmia, por ele trabalhar ao sábado, ele perdeu a sua vida. E aquele que perder a sua vida é encontrá-la. Por isso Deus o justificou, ressuscitando. Ao terceiro dia fez as suas aparições há cerca de 40 dias, da qual fez esta promessa para que eles aguardassem enquanto recebiam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, com a ascensão de Cristo, né, do qual eles foram revestidos e com autoridade, né, com poder e autoridade, anunciavam o Evangelho aonde que pisavam as plantas dos pés, anunciavam com propriedade, né, com presença, porque palavras meramente humanas são impossíveis de salvar, de operar os sinais e maravilhas, né? É somente um mover de águas de vez em quando, como um tanque de Betesda, uma casa de misericórdia. Mas aqueles que anunciam a verdade, aqueles que anunciam na presença de Deus e com o Espírito Santo, há um mover sobrenatural, porque não falamos doutrina nossa, a doutrina é a sã teologia de Cristo. Não tomamos honra e glória de homens, porque se assim procedemos, nada somos. Falamos, usamos, permitimos que o grande profeta, né, e o único bispo e bom pastor de nossas almas use a nossa boca, da onde ele diz: de agora em diante não havereis mestres entre vós, somos irmãos, a unidade da fé, né, do qual importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele toda honra e toda glória. Se tivermos de gloriar em algo, gloriamos em nossas fraquezas, porque quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque ele nos aperfeiçoa dia após dia. E que ele cresça, né, que nós diminuímos a cada dia, para que ele opere grandiosos feitos no meio de nós, assim como ele tem operado. E dele é a honra e a glória. Ele não divide com homens, mas a um coração contrito e arrependido ele nos compartilha através do seu Espírito enviado pelo Deus Altíssimo em seu nome, que nos ensina a andar nos caminhos do qual nós perseveramos. E ele disse: aquele que lhe for dado, mais ainda, né, lhe será concedido. Mas aquele que não permanecer produzindo frutos, lhe será tirado até aquilo que não tem, né? Porque muitos são os que estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade, porque pereceram por se amotinar contra aquele que um dia os iluminou e agora estão zombando dele publicamente, o vitupério, e acaba se encontrando em situação de ignomínia, né? Que a Bíblia diz que o próprio Deus permite que seu interior seja cada dia mais sujo enquanto há tempo, para que recebam o galardão segundo as suas obras infrutíferas que produziram, porque se entregaram a si mesmo à apostasia, o esfriamento, o amor, da qual já não se persevera nas obras de justiça, né? E destituídos estão da sabedoria do alto. Perderam o temor, que é o princípio, né? O temor de Cristo, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria.
segue entendimento de próprios olhos, do qual não se consegue desviar do mal. Em mais um dia que a gente continue vigilante, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perseverem nas obras de justiça, perseverem na equidade, na imparcialidade, fazendo sempre o bem, aborrecendo aborrecendo o mal a todo momento. Apegai-vos ao bem, e aborrecei o mal. Vencei o mal pelo bem. O Evangelho é para a salvação de almas, primeiramente da nossa, porque temos que andar com a visão do alto, para que os dias vão bens e longos nessa terra, e depois para anunciar aqueles que estão com a alma rumo à destruição, e também para destruir e silenciar toda vã filosofia que afasta, toda doutrina, heresia, tudo aquilo que é humano, que afasta o povo de Deus, ao invés de aproximar o povo de Deus. Porque só há um mediador entre Deus e homens. Só há um elo da perfeição que aproxima o povo de Deus, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, que através do Evangelho, pelo ouvir dele, a fé vem. A fé vem pelo ouvir as boas novas, que é a palavra de Cristo, aquele que nos reveste do alto. Quando Elias está perto daquele arrebatamento, do qual condenou Jezabel, porque Jezabel disse que se não fizesse a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal, ela seria condenada pelos seus próprios deuses. E Deus arrebatou Elias com vida e ela foi condenada, do qual ali os profetas diziam: sabes o que vai acontecer hoje? E assim, quando Eliseu ali o acompanha e atravessa o Jordão, Eliseu faz um pedido, a Elias, dizendo que queria ali a porção dobrada, e ele disse a Eliseu: dura coisa me pediste, porque se quiseres algo, busque do alto. Se tu veres o que vai acontecer aqui, certamente lhe será concedido. E ali ele vê, ele tem a visão do alto, carruagens real, e se quiseres algo, temos que conquistar do alto, temos que conquistar com o autor e consumador da nossa fé, ele que nos capacita, ele está com o governo sob os seus ombros. O Pai, quando nós fazemos a vontade do Pai, que ele disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Quando assim nós fazemos, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade, e ele é que nos reveste do alto. Não recebemos de homens, mas recebemos através do poder do Espírito Santo, do qual sempre digo aos irmãos: não siga a meramente os mortais, siga do alto, aquele do qual sigo todos os dias, do qual ele me usa com graça e com sabedoria, importância nenhuma, a não ser cumprir o propósito do qual ele me chamou, do qual nós temos que perseverar. Ele disse: aquele que larga a mão do arado, ele já não agrada dele, um servo inútil não herdará o reino dos céus. Cabe a cada um exercer o direito, atribuir os dons, segundo o Espírito opera em nós, onde há variedades de dons e ministérios, e cada um exerce, cada um cumpra o propósito do qual ele nos chamou com alegria, não por
por obrigação, né, mas por espontânea vontade, né, porque ele agrada daqueles que se reconhecem o alto preço pago ali na cruz e o seguem, cumprindo o propósito de forma espontânea, voluntária, né? E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o amor opera em nós, sendo imitadores de Cristo, assim como ele andou fazendo o bem, né, segundo a benevolência, não buscando glória para si, mas sendo glorificado do alto e glorificando o Pai. Assim nós glorificamos o Pai pelo Espírito de Cristo através das boas atitudes, do qual ele sempre nos ensina. Demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o Espírito de Cristo. Em mais um dia na perseverança, na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e pela fé tudo é possível ao que crê, né? Se torna inabalável, segundo o Espírito opera em nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.